A Lua tem nos fascinado há milênios. No entanto, só recentemente os humanos puderam estudar o satélite em grandes detalhes, graças ao nosso sofisticado equipamento. Mas não tem havido transparência total, já que as principais agências, como a NASA, estão escondendo algumas descobertas feitas na Lua, de acordo com ex-funcionários. O que a NASA está escondendo e o que os ex-empregados estão dizendo sobre as misteriosas descobertas na Lua? Veja como um ex-empregado da NASA confirma que a NASA não está lhe dizendo a verdade sobre esta descoberta. Os humanos são a única criatura inteligente a ter pisado na Lua? A NASA gostaria que você acreditasse que sim. Isso é compreensível porque o registro da agência de colocar o primeiro homem, entre aspas, desmoronará se o oposto for comprovado. Entretanto, como todos nós sabemos, a versão de eventos sancionais pelo governo nem sempre é verdadeira. E se alguma civilização realmente esteve ou está na Lua e a NASA esteja escondendo isso? Essa é a pergunta que muitos astrônomos amadores têm feito depois de uma série de descobertas feitas a partir da leitura de fotos antigas do arquivo da NASA. Curiosamente, antigos trabalhadores empreiteiros da NASA confirmaram que a poderosa agência está sendo econômica com a verdade quando se trata de descobertas na Lua. A ideia de civilização na Lua é, na verdade, maior do que a NASA, porque ela é anterior à agência por centenas de anos. Por exemplo, a publicação das observações telescópicas da Lua de Galileu teve um impacto significativo em nossa compreensão da vida em outros planetas. A ideia de que a Lua era um lugar físico, um mundo como a Terra, implicava que ela poderia ser habitada por seres semelhantes a nós. Similarmente, o bispo inglês John Wilkins escreveu no The Discovery of a World and a Moon, em 1638, que é provável que haja habitantes nesse outro mundo. Outro inglês entrou no jogo de ocupação da Lua ao publicar um relato de uma visita à Lua habitada no mesmo ano. Foi fictício, mas certamente fez com que as pessoas se perguntassem se realmente havia pessoas na Lua. No entanto, o The Sun, de Nova York, o levou para outra dimensão, com uma série de 6 artigos em 1835, descrevendo a descoberta de várias espécies de criaturas que habitavam a Lua. As histórias escritas pelo Dr. Andrew Grant relatavam as recentes descobertas feitas pelo astrônomo John Herschel. De acordo com os artigos, Herschel viu criaturas na Lua que se assemelhavam a bisontes, cabras, unicórnios e castores. A descoberta mais surpreendente, no entanto, foi a de criaturas morcegos humanos que tinham construído templos na Lua. O The Sun, de Nova York, recebeu muita atenção como resultado dessas histórias. Pessoas de todo o mundo estavam curiosas sobre os habitantes da Lua. Como a possibilidade de viajar para a Lua se tornou uma realidade no século XX, com as missões Apollo, cientistas investigaram as possibilidades remanescentes de que tipos de vida poderiam existir na Lua. O famoso astrônomo Carl Sagan, por exemplo, escreveu sobre a possibilidade de orgânicos lunares como parte da sua tese de doutorado. E quando chegou a hora de preparar os astronautas da Apollo para o que eles poderiam encontrar na Lua, Sagan foi escolhido, junto com outros cientistas e o autor de ficção científica Isaac Asimov, para criar um currículo sobre as possibilidades dos materiais orgânicos lunares. O trabalho de Sagan e de outros cientistas delineando os possíveis efeitos da matéria orgânica e dos micro-organismos na Lua influenciou os procedimentos para a quarentena dos astronautas que retornavam da Lua. Graças às suas muitas realizações e trazendo espaço para mais perto das pessoas, a NASA ocupou uma posição importante na história humana de exploração do espaço. Entretanto, a agência tem tentado moldar a opinião pública sobre coisas misteriosas como OVNIs, coisas na Lua, alienígenas, etc. Ex-funcionários da agência espacial têm saído para denunciar o seu empregador por esforço de esconder descobertas importantes das massas. Isso é enorme quando um ex-funcionário ou empreiteiro decide ir contra o seu empregador publicamente, especialmente uma organização tão poderosa e bem financiada como a NASA. Um desses denunciantes é o Dr. Ken Johnston Sr. Foi consultor empregado no Lunar Receiving Laboratory do NASA Johnson Center. Em 1971, Johnston tem credenciais sólidas. Ele aprendeu a voar no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos nos anos 60 e foi um dos 5 pilotos de teste designados para trabalhar com os astronautas da NASA em Houston durante o programa Apollo Moon. Ele possui 3 bacharelados em aviação e engenharia aeroespacial, mestrado em teologia e doutorado em metafísica. Seu trabalho era assistir os astronautas no aprendizado de como pilotar o módulo lunar. Ele foi um condutor de testes que mais tarde se tornou o diretor de testes do veículo de treinamento do módulo lunar TM-5, que foi usado para treinar todos os astronautas da missão lunar.
O Sr. Johnston foi o responsável por todos os dados e informações fotográficas gerados pelas missões lunares em 1969. Seu trabalho incluía o armazenamento, cura, catalogação de imagens Apollo e rochas lunares. Um aspecto crítico do seu trabalho era empacotar e enviar amostras lunares para laboratórios científicos. Ele afirma ter testemunhado técnicos de fotografia da NASA pintando detalhes e anomalias de OVNIs em fotos lunares tiradas durante as missões Apollo durante este tempo. Ele também afirma ter estado ciente de outras discrepâncias entre as fotos e filmes originais que ele viu em primeira mão e o que a NASA catalogou ou tornou público. O Sr. Johnston fez extraordinárias reivindicações ao doar fotografias e materiais de pesquisa para o Museu e Centro de Pesquisa Internacional de OVNIs em Roswell, Novo México. O museu abriga uma das maiores coleções do mundo de OVNIs e material relacionado a alienígenas, e foi fundado para comemorar o suposto acidente do disco voador de julho de 1947, no deserto fora da cidade de Roswell, no Novo México. Johnston revelou que os astronautas descobriram antigas cidades alienígenas e maquinária avançada na superfície lunar. Havia até mesmo tecnologia que poderia mudar a gravidade. Os astronautas da Apollo retornaram à Terra com evidências fotográficas dos objetos lunares que eles descobriram. A NASA havia ordenado ao laboratório de propulsão a jato que destruísse as imagens EVA, mas Johnston recusou. Quando ele tornou as suas revelações públicas, ele foi imediatamente demitido da agência. O diretor do programa SSA da JPL solicitou que Johnston se demitisse. Quando Johnston se recusou a sair, o diretor supostamente escolheu retirá-lo arbitrariamente do programa SSA, invocando as proteções de livre expressão da primeira emenda concedidas a todo o pessoal da NASA, incluindo os da JPL. E depois de ser demitido abruptamente de lá, ele declarou que estava farto do governo americano, ocultando evidências cruciais de antigas cidades extraterrestres na Lua por mais de 4 décadas. Ele publicou imagens de baixa qualidade de ruínas, cúpulas de vidro, torres de pedra e castelos pendurados no ar. Curiosamente, Johnston não foi o único ex-funcionário a acusar a NASA de esconder descobertas cruciais feitas então na Lua. Durante o início dos anos 70, Donna Hare trabalhou para o empreiteiro de computação e engenharia Philco Ford nos laboratórios de fotografia da NASA, dentro e fora do local da sede do grupo. Donna Hare afirma ter tido um nível de autorização de segurança e foi capaz de acessar partes do edifício conhecidas como Edifício 8, o que lhe deu contato com uma série de altos funcionários que vazaram suas informações em segredo durante os almoços. Em um testemunho em vídeo, ele afirmou ter tomado conhecimento de que os oficiais da NASA, que queriam falar sobre existências de OVNIs, foram ameaçados com cortes de pensão e forçados a assinar ordens de mordaça. Ele também alegou que um dos seus contatos que havia vazado suas informações tinha desaparecido da Terra. Entretanto, a Sra. Hare foi informada por fontes durante um dos desembarques na Lua. Astronautas descobriram 3 OVNIs que haviam pousado lá quando eles aterrissaram. Ela afirmou que um contato trabalhou em uma área de quarentena onde os astronautas que retornavam foram interrogados. O homem estava com eles em quarentena e participou do interrogatório. Ele afirmou que muitos então discutiram suas experiências com o ofício de OVNI depois deles. A Sra. Hare corroborou as informações de Johnston sobre tentativas de alterar ou até mesmo destruir evidências de habitantes da Lua. Ela afirmou que um segurança lhe disse que ele foi forçado a queimar fotos de OVNIs por homens armados desconhecidos que o atingiram com o cano de uma arma por olhar para eles. Eles também alegam ter visto um OVNI sendo retirado de uma imagem da NASA por técnicos. Mesmo que os oficiais da NASA continuem impossibilitados de revelar as suas descobertas durante a duração do seu emprego, e muitos escolham permanecer em silêncio depois da agência, isso não impede os astrônomos e investigadores amadores de divulgar a verdade. Por isso, graças então à falta de acordos de não divulgação ou ordens de mordaça, esses conjuntos de investigadores podem publicar o que encontrarem. Ironicamente, alguns deles publicaram descobertas misteriosas das próprias fotos da NASA. Mas muitas vezes eles trabalham independentemente da NASA. Por exemplo, caçadores alienígenas fizeram o upload de um vídeo para o YouTube no qual eles afirmam ter descoberto a Spira, usando o Google Moon, uma versão do Google Earth que permite aos usuários explorar a superfície da Lua. O Mexico Geek fez a descoberta e postou um vídeo. Ele foi examinado por Scott C. Waring, editor de UFO Sightings Daily, e ele declarou: "Esta é a lendária Spira na Lua da Terra. E já foi vista antes, em 1967, em 3 fotos. Esta espiral tem 3,64 milhas de altura, de acordo com a régua do Google, mas é apenas uma estimativa." Waring se referia a uma foto tirada pelo Orbiter Lunar e apelidada de Alaska ou a Torre por Richard C. Hoagland, que discute em Richard Hoagland's Lunar Anomalies. De acordo com os cálculos de Hoagland, a estrutura seria enorme.
cerca de 7 milhas de altura, se vista a uma distância de cerca de 250 milhas. O próprio Waring é um prolífico observador de misteriosos objetos lunares. Ele avistou o que misteriosamente parecia ser um monumento como as enormes pirâmides do Egito. No entanto, eles podem vir a ser naves sofisticadas, inclusive por alienígenas em suas viagens interplanetárias. Waring escreveu no banco de dados do ET: "Eu encontrei uma pirâmide na foto PIA 13510 da NASA ontem. O objeto está parcialmente escondido nas sombras, então você precisa adicionar a luz para ver o resto da estrutura. Eu acredito que esta estrutura possa voar de um lugar para o outro. É uma nave espacial, mas pousou neste local da Lua." Há tantas culturas antigas na Terra que construíram enormes pirâmides, como na Bósnia, há 25 mil anos, os egípcios, há 3 mil anos, os maias também, os incas e astecas, há 2 mil anos e muitos outros. Deve haver uma conexão alienígena entre todos eles. Entretanto, mesmo que os esforços desses astrônomos amadores possam ser anulados, o trabalho dos cientistas que agora estão incitando fortemente as autoridades a intensificar a busca por extraterrestres na Lua não pode ser tão facilmente ignorado. Apoiados por uma equação usada para buscar a civilização de alienígenas, estes cientistas criaram uma fórmula para a caça de artefatos alienígenas no Sistema Solar. Naturalmente, eles estão pedindo que a busca por esses artefatos comece a partir da Lua, porque os visitantes estrangeiros podem ter deixado algo para trás que poderia ser usado para juntar o que eles parecem. A equação Drake é usada para calcular o número de civilizações na Via Láctea que podem ser detectadas através dos seus sinais de transmissão. Ou, dito de outra forma, as chances de encontrar vida inteligente em nossa galáxia. A equação, proposta pela primeira vez pelo radioastrônomo Frank Drake, em 1961, calcula o número de civilizações comunicantes analisando diversas variáveis, incluindo a taxa de formação de estrelas adequadas para o desenvolvimento da vida inteligente e o número de planetas por sistema estelar com um ambiente adequado para a vida. Quase todas as buscas por inteligência extraterrestre ou experimentos SETI estão atualmente escaneando os céus em busca de sinais de rádio ou luz. No entanto, ao longo dos anos, alguns pesquisadores têm sugerido que outra maneira, potencialmente melhor para encontrar evidências de vida extraterrestre, é caçar o que é essencialmente mensagens em uma garrafa, uma busca por artefatos extraterrestres ou uma abordagem SETA. Por exemplo, um grupo de pesquisadores propôs que a transmissão de um sinal através do universo é tanto cara quanto ineficiente. E ao invés disso, os cientistas calcularam que escrever mensagens em um pedaço de matéria e lançá-la em potenciais amigos extraterrestres exigiria 1 trilhão de energia. Outro problema com o SETI tradicional é que as civilizações extraterrestres podem estar mortas há muito tempo no momento em que os astrônomos detectarem os seus sinais. Os artefatos extraterrestres, por outro lado, poderiam nos fornecer uma maneira direta de aprender sobre civilizações alienígenas, particularmente se esses artefatos forem equipados com inteligência artificial. Eles elaboram uma versão específica da equação de Drake para os artefatos. A nova fórmula foi projetada especificamente para o que é chamado de lurkers, ou sondas extraterrestres robóticas ocultas e prováveis. Embora as civilizações que enviaram estes lurkers possam não existir mais, eles podem ainda estar vivos e bem o suficiente para se comunicarem conosco. Uma distinção-chave entre uma estratégia SETA e as abordagens SETI tradicionais é como a SETA envolve a busca ativa de evidências ao invés de observações passivas. Quando a fórmula SETA é comparada com a equação de Drake, a taxa de sucesso potencial da SETA era comparável à do SETI convencional. Por exemplo, se uma civilização alienígena descobrisse que os artefatos eram uma estratégia de contato mais econômica do que as transmissões, a SETA teria um desempenho superior ao do SETI tradicional. Entretanto, se uma civilização alienígena fosse semelhante à nossa, pois só poderia viajar em velocidades interplanetárias, ela poderia construir apenas faróis ao invés de sondas interestelares, e o SETI convencional teria mais sucesso. Civilizações extraterrestres que passavam perto do Sol podem ter estado particularmente interessadas em lançar sondas para o Sistema Solar. Aproximadamente 2 estrelas passam dentro de um ano-luz do Sistema Solar a cada 1 milhão de anos, e aproximadamente uma estrela passa dentro de 10 anos-luz a cada 5 mil anos. A estrela de Shows, que passou a 0,82 anos-luz do Sol há cerca de 70 mil anos, foi o mais recente encontro íntimo do nosso Sistema Solar. Os pesquisadores propõem primeiro procurar sinais de sonda extraterrestres em imagens lunares. Eles apontaram que o Lunar Reconnaissance Orbiter da NASA já tirou aproximadamente 2 milhões de fotos da Lua desde 2009, com uma imagem bem baixa, cerca de 0,3 metros. Algumas fotos mostram as pegadas de Neil Armstrong na Lua,
mas apenas algumas delas foram examinadas por humanos. O que precisamos é de inteligência artificial ou software de inteligência artificial para procurar estruturas, sinais de artificialidade, o que também poderia beneficiar as ciências da Terra, como a arqueologia. Nós também poderíamos procurar por artefatos alienígenas em outros corpos próximos. Estes incluem os objetos ou corpos troianos da Terra, localizados no espaço, onde as puxadas gravitacionais da Terra e do Sol se equilibram, e os objetos coorbitais da Terra, corpos que compartilham a zona da Terra ao redor do Sol. Vamos saber agora o que você acha destas descobertas misteriosas na Lua nos comentários abaixo.